Muito bem. Nessa época de pandemia, a gente tem feito vários questionamentos, várias perguntas, muitas coisas vêm sobre a nossa mente, nosso coração. E, queridos, vemos tragédias, adversidades, e sabemos que elas atingem crentes incrédulos, tá bom? Se um avião cai, o crente não flutua, ele cai junto. Se essa pandemia ela chega, ela pega pessoas, e ela pega também os crentes, tá bom? Então, qual a diferença? Se não há distinção entre, vamos pensar assim, crentes e incrédulos, será que existe alguma distinção que nós podemos colocar, então, para as nossas vidas? Queridos, nós observamos o seguinte, que a pandemia, esses dias que a gente tem vivido, e na quinta-feira até o Gil compartilhou um pouco sobre isso, né? Nós temos lidado com corrupção, e por causa da corrupção tem faltado atendimento. A gente tem visto muita politicagem que expõe o interesse particular de pessoas no momento difícil da nação como esse. Temos assistido, né, as autoridades de maneira autoritária contra pessoas comuns, cerceando a liberdade de todo mundo. Então, meus irmãos, a gente nota que essa situação ela tem causado desemprego, tem causado, em algumas situações, fome. E aí, qual a reação diante disso tudo? O que se fazer? E quando a gente começa a olhar a notícia, né? Quando a gente começa a olhar aquilo que a mídia fala, muitas vezes a reação é essa, e muitas pessoas têm partido por esse caminho. O caminho do xingamento, da revolta, da ira, da perda de controle, porque muitas vezes a situação pressiona de tal maneira que parece que essa é a única reação possível. Mas nessa noite, meus irmãos, eu queria, junto com vocês, olhar a palavra de Deus e vermos as reações apropriadas na aprovação. E Deus nos instrui, Deus nos dá uma palavra de sabedoria. Então, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, e a gente vai ler, então, do versículo 19 até o versículo 25. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19 até o versículo 25, diz assim a palavra de Deus, acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, meus irmãos, nós percebemos aqui a palavra de Deus nos instruindo quanto a termos reações apropriadas no meio desta pandemia. E que reações são essas? Nós iremos, então, aprender, observar aqui na palavra de Deus. Deixa eu só voltar a minha telinha aqui. Isso. Todos estão me vendo? Normal aí? Tá? Tranquilo? Sim, né? Eu acho que sim. É que mudou a minha tela aqui. Tecnologia. Tudo bem? Muito bem, meus irmãos. Vamos lá, então. Quais são algumas dessas reações apropriadas que a palavra de Deus coloca para nós? Porque, veja só, meus irmãos, diante de tudo que está acontecendo, né, dessas brigas políticas, as medidas de desmedida, corrupção e tudo mais, a gente tende a ficar muito exaltado e queremos, então,
perder o controle, mas vamos lembrar daquilo que o próprio Tiago, que o servo de Deus nos ensina nesta carta, quando fala, cuidado com a sua cobiça. Porque a cobiça, esse desejo que tem dentro do nosso coração, ele muitas vezes nos leva são desejos legítimos, que muitas vezes, fora da vontade de Deus, se tornam ilegítimos, uma fonte de tentação para as nossas vidas. Então, observe, meus irmãos, que nós temos que reagir como crentes verdadeiros. E uma das coisas que Tiago ele faz ao escrever a sua carta é demonstrar que os verdadeiros crentes, eles creem em Jesus, mas o seu procedimento é compatível com a sua fé. A sua vida é coerente com aquilo que ele diz acreditar. Então, nós temos muitas vezes pessoas que dizem crentes, mas que na prática de vida elas não são. Então, nós precisamos observar isso e entender quem são os verdadeiros crentes, como os crentes verdadeiros reagem diante de uma provação, diante de uma situação adversa, diante de um problema como esse que nós estamos vivendo. E é isso que a gente vai observar, meus irmãos. Quais são algumas dessas reações que nós devemos ter no meio dessa situação toda? Então, veja só. A primeira reação que nós deveríamos ter e que devemos, como crentes verdadeiros, demonstrar neste mundo em confusão é o seguinte: temos que aprender a ouvir, falar e controlar a ira. É o que a palavra de Deus fala todo, né? Sabeis dessas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esteja pronto para ouvir. Queridos irmãos, uma das coisas que a gente percebe nessa época, né? As pessoas querem apenas falar o seu ponto de vista, expor a sua ideia, mas ninguém está disposto a ouvir, a perguntar, a se inteirar do assunto profundamente antes de reagir. E a palavra de Deus nos ensina, inclusive nesse capítulo, que nós devemos agir com sabedoria. E como que o sábio, então, reage? Ele pede ajuda para Deus e Deus dá sabedoria. O que tem que fazer, então? Ouvir. E uma das maneiras de sermos sábios, meus irmãos, diante de uma situação adversa, complicada, seja no meio da família, seja no relacionamento conjugal, surge uma crise. Você quer ser um crente verdadeiro e reagir de maneira correta? Aprenda a ouvir. Esteja pronto para ouvir. Porque vejam só, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra alguns textos, olha só. O caminho do insensato, do tolo, parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. Esteja pronto para ouvir. O filho sábio acolhe a instrução do pai. Olha só, o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Outro texto diz: ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Então, meus irmãos, diante dessa situação toda, a primeira coisa, vamos ouvir. Acima de tudo, meus irmãos, eu penso que crentes verdadeiros têm que estar prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer por meio da sua palavra, através de crentes maduros e que certamente Ele quer orientar a vida dos seus. Tanto que em muitos textos bíblicos tem a seguinte recomendação: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ué, mas se a pessoa tem ouvidos para ouvir, é para ouvir, não é verdade? Só que por que a Bíblia dá essa ênfase? Porque tem pessoas que ouvem, mas não ouvem. Ou melhor, escutam, né, mas não ouvem. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A fé vem pela pregação e a pregação por ouvir a palavra de Cristo, diz o apóstolo Paulo. E aí eu faço uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. O que Deus tem falado para você nessa pandemia? Diante de uma crise, você para escutar todos os pormenores? Você entende tudo aquilo que está acontecendo ou não? Então, diante disso, meus irmãos, nós temos que aprender a ouvir. Esse é uma forma que o crente verdadeiro reage. A segunda maneira, e seja tardio para falar, como diz a palavra de Deus. Tem uma frase que diz o seguinte, né? Ligue o cérebro antes de pôr a língua para funcionar. Isso tem que ser uma verdade, meus irmãos. Não se precipite em responder. E é interessante que às vezes a pessoa está dialogando, mas ela não está escutando a outra falar, ela já está pensando na resposta que vai dar para o próximo. Então é necessário, meus irmãos, se nós queremos ser crentes que realmente sabem reagir diante de uma situação de crise como essa, e diante de tantos falatórios, tantas desconversas, descompassos,
Precisamos ouvir com profundidade, ouvir o contexto, entender por que aquela situação aconteceu e então sim falar de maneira apropriada, falar de maneira correta. Por favor, não haja como os tolos, como os insensatos, que eles querem apenas falar, querem ganhar os outros pelo gogó, pela disputa de palavras. E a gente vê muito isso por aí, né? As pessoas querem ter a última palavra, mas ninguém quer ouvir. Então, seja tardio para falar. É interessante que Provérbios, né, diz o seguinte: o tolo não tem prazer no entendimento. Queridos, o tolo ele não quer saber, ele não quer entender a situação. O tolo não quer compreender o que se passa, o tolo não quer entender o contexto, o tolo não quer ouvir o outro lado, o tolo não quer, ele não pergunta para a pessoa o que aconteceu, mas sim, o tolo quer expor os seus pensamentos. O que vem na cabeça ele fala. Isso é tolice, diz a palavra de Deus. E, meus irmãos, está cheio de gente assim neste mundo, está cheio de pessoas dessa maneira. E nessa pandemia, então, todo mundo é dono da verdade, todo mundo tem a última palavra. Um político A ataca o político B, cientistas do lado A atacam cientistas do lado B, e todo mundo tem a última palavra, diz a palavra de Deus, o tolo não tem prazer no entendimento, ninguém quer entender o outro lado, todo mundo quer expor os seus pensamentos, falar as suas ideias. Deixa eu aproveitar, meus irmãos, fazer uma aplicação muito prática para nós nesse sentido. Nessa crise, deixe o Senhor usar a sua boca. Deixe o Senhor usar a sua boca. Seja a voz de Deus no meio dessa pandemia. Seja a voz de Deus no meio da crise que se instala na sua família. Seja a voz de Deus no problema que surge no seu trabalho. Seja a voz de Deus. E a Bíblia nos ensina, meus irmãos, como nós podemos ser a voz de Deus no meio dessa situação toda. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, fala que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra torpe. Nada podre, nada ruim. Então você quer falar se a boca de Deus, não use adjetivos, não xingue, não menospreze, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavrão, então, nem se fala. Se você é do tipo de pessoas que fala assim, mas eu não consigo controlar, eu só falo, não consigo de vez em quando fico nervoso, falo palavrão, entenda, sua boca não é a boca de Deus. E mais para frente, a gente vai estar estudando Tiago ainda, ele fala, meus irmãos, não dá para sair água doce e salgada da mesma fonte. Avalie seu coração, tá? Se está saindo palavrão, tem coisa ruim aí dentro. Outra coisa, meus irmãos. E sim, né, palavras boas para edificação. Então, fale palavras boas, palavras para edificar, palavras para construir. É interessante que as pessoas querem dar aquela palavra assim, mas vou dar essa palavra matadora, que vai na alma, vai machucar outra pessoa. Meus irmãos, seja a boca de Deus, fale palavras para edificar, conforme a necessidade. É necessário dizer isso? Tem horas, meus irmãos, que não é hora de falar nada, não. A pessoa já está sofrendo, você precisa ouvir, você precisa dar atenção, mas não é hora de falar mais nada. E no final ele fala que transmita graça aos que ouvem. No final de contas, depois que você falar tudo, aquela palavra sua não é para você vencer uma batalha, uma guerra de palavras, mas é para transmitir graça a outra pessoa. E ser um transmissor de graça, meus irmãos, é ser a boca de Deus nesses tempos de crise. É dessa maneira, meus irmãos, que Deus quer que você reaja. Porque a gente vê a situação ao nosso mundo e a gente já quer encontrar um culpado. Nós já queremos acusar. Nós muitas vezes fazemos o papel do diabo. O diabo é acusador dos crentes, o diabo é acusador dos irmãos, diz a palavra de Deus. Meus irmãos, parem. Não vamos provocar mais problemas nessa pandemia, vamos ser realmente a palavra de Deus, porque lembra, meus irmãos, quando você faz um comentário sobre alguém, um comentário maldoso, é como uma pessoa subindo ali na Pedra Grande, pegando um travesseiro cheio de pena e chacoalhando aquele travesseiro. E depois você fala, já que você fez essa bobagem, agora recolha as penas. Ele não poderá mais recolher, meus irmãos, porque ela vai se espalhar por toda a Atibaia. Então, seja tardio a falar. Pensa muito antes de dar uma palavra, uma opinião. Nessa época, meus irmãos, quantas pessoas têm opiniões? Eu penso, eu acho. Seja tardio para falar.
E mais ainda, meus irmãos, o texto bíblico fala, seja tardio para se irar. Aqui, aí, né, nesse tempo aí, as pessoas estão brigando e tudo mais. Então, seja tardio para se irar. Meus irmãos, não dá para a gente ficar expondo, brigando, né? Vamos ter paciência, não podemos perder o controle e agir na ira. E o motivo porque nós não devemos reagir na ira, porque a nossa ira não produz a justiça de Deus, diz a palavra do Senhor. Veja só o que diz o versículo, a justiça, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você quer que as coisas se resolvam? Você quer que as coisas realmente sejam feitas de maneira correta? Não é por meio da sua ira. A sua ira não produz qualquer ação justa aos olhos do Senhor. É isso que a palavra de Deus está falando. Então, a reação da ira, meus irmãos, tem tudo para dar errado. Diz a palavra de Deus que, lá em Provérbios, né, a pessoa que se ira facilmente deve sofrer as consequências. Ela vai trazer prejuízo para a sua vida. Então, meus queridos, Deus quer que você seja sábio, que eu seja sábio, que a igreja, que os verdadeiros crentes sejam sábios nesse tempo de provação, nesses dias difíceis que nós vivemos. Ele concede sabedoria aos que pedem, então você precisa de sabedoria, peça a Deus, que dá de maneira generosa, abundante para você. E aí você não precisa mais agir como age o tolo. O tolo não, o tolo fala o que vem na cabeça, ele coloca as situações, ele não está nem aí para nada. E você, não sendo tolo, meus irmãos, você pode aprender a reagir de maneira correta. Diz a palavra de Deus, o insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. Deixa eu ver se eu coloquei esse versículo aqui. Não, não coloquei, meus irmãos. Mas lendo para vocês, tá? O insensato se ira com facilidade. Olha só, o tolo se ira com facilidade. Mas o sábio ignora a ofensa. É o que a palavra de Deus, é o que Deus diz na sua palavra. Outra coisa que ele fala, o tolo mostra toda a sua ira. O tolo fala, eu sou assim mesmo. O tolo é explosivo, o tolo ele é descontrolado, ele é desmedido. Diz a palavra, então o tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio. Não é por meio de guerra de palavras, é no silêncio que o sábio se mostra. Então, meus irmãos, é isso que nós precisamos aprender com Deus para mostrarmos que somos verdadeiros crentes. Aprender a ouvir, aprender a falar e aprender a controlar a ira. Mas, além disso, esse texto também nos mostra que é necessário viver a prática permanente da palavra. Os verdadeiros crentes vivem a prática permanente, diária, constante, frequente da palavra de Deus. E de que maneira, então, nós temos, ou nós devemos, ou podemos viver a prática da palavra de Deus? Observamos no texto 3 coisas. Em primeiro lugar, ele fala que você deve preparar o seu coração para a palavra. Veja só, meus irmãos, quando ele fala no versículo 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ele começa dizendo o seguinte, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. O que a palavra de Deus está dizendo aqui, meus irmãos, esta ideia de acúmulo de maldade, nós podemos ilustrar como um jardim cheio de ervas daninhas, cheias de madeira, de pedras, ou seja, espalhados naquele jardim que não está pronto, então, para ser plantado a semente de belas flores naquele jardim. E quando a palavra fala, então, para você preparar esse coração, preparar esse lugar para receber a palavra que vai ser plantada, você tem que fazer o seguinte, você precisa limpar o jardim, precisa limpar a terra. Então, é isso que a palavra está falando, esse acúmulo de maldade. Meus irmãos, enquanto nós vivemos a nossa vida, e a gente chega para agora, esse tempo juntos aqui, nós já ouvimos muita coisa, já vimos muita coisa na internet, na televisão, que representa esse acúmulo de maldade, essa impureza neste mundo que aflige, que muitas vezes suja a nossa mente e o nosso coração. E aí nós queremos chegar diante do Senhor com esse coração cheio dessas coisas para ouvir a palavra dele. E o que a palavra de Deus está falando? Se nós queremos ser crentes que praticam a palavra, a primeira atitude é preparar o seu coração, limpa dessas coisas, tira fora tudo isso, esse acúmulo de maldades do seu coração. Remover tudo aquilo que impede uma boa plantação da palavra.
Porque não dá para receber a palavra num coração despreparado, num coração não preparado. E toda impureza, meus irmãos, que envolve então a nossa vida, que aconteceu durante a semana com você, deve ser removida antes de você receber a palavra de Deus. Então, uma implicação muito prática disso tudo, meus irmãos, é necessário haver um preparo, então, para receber a palavra. E como que isso se daria, então, no nosso dia a dia, na sua vida, no seu cotidiano? Uma das coisas, eu não sei se você tem esse hábito, né? Agora a gente está, né, nessa época de pandemia, mas a gente às vezes não se prepara para ir para o culto, né? Eu lembro quando eu era moleque, né, mais fanático por futebol, eu ficava assistindo até o finalzinho do jogo, né? E lá em Campo Grande, o jogo é um pouco mais cedo, por causa do horário que é um pouco mais cedo, então dava para assistir o jogo inteiro. Mas eu terminava de assistir lá o futebol, né, o jogo do meu time e tal, e ia para a igreja, ainda pensando, puxa, o fulano tal perdeu o gol, ele errou aquela bola e fez tudo mais, e muitas vezes chegava completamente despreparado para ouvir a palavra de Deus. E isso, meus irmãos, acontece. Agora, nesses dias de pandemia, mais ainda, né? Às vezes a gente senta aqui na sala, você na sua sala ou no quarto, muitas vezes a gente deita, não não que você não possa ficar confortável, mas muitas vezes sem o devido preparo para receber a palavra. Veja só que a palavra de Deus fala, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. A gente precisa fazer uma limpa para que a palavra de Deus possa entrar no nosso coração e fazer efeito. Então, quando passar essa pandemia, eu queria desafiar você a sempre se preparar para ir para o culto. Mesmo aqui, quando estiver online, tá bom? Participando, que você se preparasse para ouvir a palavra de Deus. Quando você for fazer a sua devocional de manhã, não sei se você faz de manhã, de tarde, de noite, mas você prepara o seu coração, fala, Senhor, eu pensei em tanta coisa ruim hoje, eu lidei com tanta situação de que desagrada o Senhor, eu participei de certas coisas que não tira isso do seu coração, fala, agora, Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero tirar as coisas do meu coração. Se você vai participar, né? Agora a gente não está tendo célula, mas muitas vezes eu lembro, né? Aquela correria que às vezes chega do trabalho, aquela correria toda, pega todo mundo, sai correndo, vai para a célula, e a gente às vezes não tem um tempo de preparo, de falar, Senhor, deixa eu tirar essas coisas ruins da minha vida. Então, precisamos, meus irmãos, ter essas reações diante da palavra de Deus. Deixa eu só admitir 2 pessoas aqui, meus irmãos. Tá bom? Não estava vendo. Deixa eu só voltar agora, então, para a nossa tela. Tudo bem aí? Então, meus irmãos, é necessário preparar o coração. Tá? Antes de ouvir a palavra de Deus, é necessário preparar o coração. Você quer ser um crente que vive na prática constante da palavra de Deus? Prepare o seu coração para receber a palavra. Essa semana a gente estava fazendo um estudo, né, Kaique? Juntos. E a gente estava falando sobre essa questão, né, de ser cheio do Espírito Santo de Deus, ser cheio da palavra de Deus. E é interessante que Paulo usa essa figura também, né? Ele fala que nós devemos não encher a nossa vida com vinho, né? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, para ser cheio do Espírito, não dá para estar cheio de vinho. Deixe o Espírito encher, né? O texto ali é na voz passiva, deixe o Espírito de Deus encher você. Então, meus irmãos, é isso, prepare o seu coração para a palavra de Deus. Se você quer viver na palavra, prepare o seu coração para a palavra. Outra observação que nós fazemos aqui nesse texto, ele coloca aí exatamente nesse mesmo versículo, é receber com mansidão a palavra de Deus. Quando ele diz, né, que a gente deveria despojar dessas coisas, mas acolher com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Receba com mansidão a palavra de Deus. Meus irmãos, a ideia de mansidão, a mansidão, ela se opõe à ira. Então já começa por aí, tá? Os briguentos, nervosinhos, assim, não vai ouvir a palavra de Deus. Tá bom? A palavra de Deus fala, receba com mansidão a palavra de Deus. E a mansidão, ela começa na inspiração do Senhor e ela termina com a direção de Deus e a capacitação de Deus. Porque vamos lembrar, meus irmãos, que a mansidão, ela é fruto do Espírito Santo de Deus. E é interessante que essa virtude que o Senhor muitas vezes nos pede é aquilo que Jesus desafia os seus discípulos a aprenderem com ele. Quando ele diz o seguinte,
Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, meus irmãos, é com essa atitude de humildade, com essa atitude de mansidão, essa atitude sem questionamento, essa atitude de alguém que está realmente ali aberto para receber a palavra de Deus, é que esta palavra vai entrar e fazer efeito na sua vida. É essa atitude que Deus espera que os verdadeiros crentes tenham para com a palavra de Deus. E veja só, meus irmãos, quando diz essa questão de receber a palavra de Deus, deixa eu colocar então de maneira prática para você, para nós aqui nessa noite, é o seguinte: seja humilde e receba a palavra de Deus sem os seus questionamentos pecaminosos. Porque veja só, meus irmãos, às vezes a gente tem um questionamento pecaminoso, acontece da seguinte maneira: quando você começa a questionar o Espírito Santo, ah, mas por que que acontece com fulano? Ah, mas por que que fulano de tal não reagiu de maneira correta comigo? Por que que as pessoas falaram isso? Mas Deus está falando com você, Deus está querendo falar melhor com você, e você não está tendo atitude humilde. Às vezes, num desentendimento, numa briga, numa crise familiar, né? As pessoas não querem ouvir a Deus, cada um quer falar, e ninguém quer ser humilde, manso o suficiente para receber a palavra de Deus, acolher a palavra de Deus e praticar esta palavra no meio de uma crise. Pare de perguntar sobre a atitude dos outros. Lembra que no final da vida do ministério de Jesus Cristo, melhor dizendo aqui na Terra, quando Jesus falou sobre a morte de Pedro, Pedro perguntou: e cerca de João, você não vai falar nada? Não, senhor. E Jesus falou: Pedrão, o que te importa, camarada? João é João, você é você. E muitas vezes a gente fica avaliando, comparando, medindo. Meu irmão, tenha atitude humilde diante do Senhor. Fala: Senhor, fala comigo. Né? Ao ouvir uma mensagem, a gente pensa assim: puxa vida, pena que fulano não está escutando esta mensagem. Meus irmãos, isso não é atitude humilde. Não é atitude mansa. Porque Deus está querendo falar com você e você está tentando delegar esta mensagem para os outros, transmitir para outras pessoas. Então, meus irmãos, se a gente quer viver a vida prática da palavra de Deus, precisamos preparar o coração, acolher com mansidão a palavra. E aí depois ele vai falar uma coisa bem interessante, né? A partir do versículo 22, tornar-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E aí vem o desafio, né, de tornarmos, então, se nós queremos ser crentes verdadeiros, que vivem a palavra de Deus, além de limpar o coração, receber com mansidão a palavra, temos que ser praticantes da palavra de Deus. Meus irmãos, muitas pessoas têm a ideia equivocada que ouvir um bom sermão, ouvir um bom estudo bíblico, esta é a maneira que uma pessoa cresce. Não, meus irmãos. A maneira que a pessoa cresce é sendo um praticante da palavra. Essa é a melhor maneira de uma pessoa crescer. Então, não é o ouvir, mas sim o praticar que vai resultar em uma vida transformada por Deus, numa vida abençoada. Tem muitas pessoas que acreditam que são espirituais e mais espirituais que as outras porque elas conhecem um pouco mais da palavra de Deus. Mas como diz o texto bíblico, se você fizer isso, se você conhecer sem praticar, você está enganando-se a si mesmo. E aí nós percebemos o seguinte, eu queria fazer essa comparação com vocês, que o próprio texto nos apresenta, a diferença entre quem pratica e quem não pratica a palavra de Deus. Eu estou chamando aqui o não praticante e o praticante, tá? O praticante e o não praticante. Porque ouvinte, todos eles são, tá? Aquele fala que é aquele que ouve, tal, e não pratica. Eu estou chamando esse camarada, então, de não praticante. Veja só. Versículo 23, né? Porque se alguém é ouvinte da palavra, não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Meus irmãos, o não praticante, ele vive um auto-engano. Ele vive uma falsa religião. Ele tem uma vida cristã não autêntica. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não adianta falar muito, dizer muito sobre a palavra, sem uma mudança real de vida. Uma mudança constante de vida, uma mudança diária de vida.
E aqui a palavra de Deus ela é comparada a um espelho, né? E veja só, né? Quando você acorda de manhã, e aí você vai lá para o espelho, e o cabelo, né? Aquele topete está fora do lugar, está todo, né? Errado. Aí você percebe ali, o olho está com a remela, né? A cara está amassada. E aí você olha no espelho toda aquela belezura, né? As mulheres, né? Sem a maquiagem. E aí você olha para tudo aquilo e percebe, nossa, precisa mudar muito, né? Então as mulheres vão, os homens também, pentear o cabelo, arrumar, passar uma maquiagem, fazer isso, fazer aquilo, para mudar. Por quê? Porque viram que precisava corrigir algumas coisas. Meus irmãos, esse é o efeito da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ele te mostra. A grande questão é o que você vai fazer em relação a isso. O não praticante não faz nada. Então ele escuta uma mensagem e fala, nossa, irmão, que palavra de Deus, olha, Deus falou comigo, Deus mexeu com o meu coração, eu chorei, eu me quebrantei e tal, mas sai dali e não faz nada para mudar a sua vida. Continua com as mesmas atitudes. Então, meus irmãos, o praticante, ele não muda de vida. E a vida dele continua sempre na mesma. E as crises vêm, as situações se apresentam, ele continua sem crescer espiritualmente, não sendo esse crente verdadeiro que o Senhor quer que os seus filhos sejam. Agora, o praticante não, meus irmãos. Como diz a palavra de Deus, o que o praticante faz, né? Ele fala, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aqui nós temos o praticante, aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, e que terá do Senhor uma recompensa, ele será bem-aventurado pelo Senhor. E, meus irmãos, é interessante, né, que a audiência inicial de Tiago aqui eram judeus convertidos. Talvez essa seja a primeira carta que toda a igreja cristã recebeu, tá? Alguns chamam até de provérbios do Novo Testamento, porque tem muitos ensinos práticos. Questiona muito essa questão de fé em comparação com a obra, então mostrando que estava preocupado em que as pessoas mostrassem não apenas que criam em Jesus falando isso, mas que demonstrasse que criam em Jesus praticando uma vida como Jesus deseja. Então aí Tiago vem e fala acerca da lei da liberdade. E quando ele fala acerca da lei da liberdade, ele está falando para uma audiência que estava acostumado a ter a lei moral, a lei de Moisés, como um código de ética, um monte de regras morais. E Tiago fala, não, gente, a lei da liberdade, ou seja, essa lei que traz liberdade, essa lei que transforma a sua vida, ou seja, essa lei que liberta por meio dela quem você é, dos seus pecados, de uma vida equivocada, dos conceitos errados. É interessante que Jesus, falando para a mesma audiência judaica, enquanto ele estava no seu ministério, ele falou o seguinte: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é essencial permanecer na palavra. É a forma de demonstrar quem são os verdadeiros discípulos. E ao permanecer nessa palavra, essa palavra dará para eles liberdade. Por isso que Tiago chama aqui a lei da liberdade. Nos livra do pecado, nos livra da culpa, nos livra da condenação, nos livra de uma vida religiosa de fachada e nos dá uma vida autêntica na presença do Senhor. Então, meus irmãos, a obediência, agora é importante a gente lembrar disso, tá? E muitas pessoas confundem, acham que Tiago está falando que você demonstra pela sua obra a sua salvação. No sentido de que o seguinte, né? Obediência à palavra é como você alcança a sua salvação. Não, meus irmãos, tá? Não é isso que Tiago está propondo aqui. Porque a obediência à palavra não é meio de salvação. O meio de salvação, a gente sabe, é Jesus. O único meio de salvação é Jesus Cristo, é crer em Jesus para ser salvo. Agora, a obediência à palavra, ela é uma demonstração de que os salvos foram transformados por Jesus. E eles demonstram isso no seu estilo de vida. Então, é necessário, sim, o crente obedecer, sim, mas obedecer para demonstrar que é salvo, mas não para obter a sua salvação.
Então, meus irmãos, aí nós percebemos o seguinte, que o Filho de Deus, ele tem prazer na obediência ao Pai. O Filho de Deus quer fazer a vontade de Deus. É isso que Jesus fala, né? O nosso chamado irmão mais velho, né? O filho por excelência. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade. E esse filho, meus irmãos, obediente, será recompensado pelo Pai, segundo a graça desse Pai, segundo a sabedoria desse Pai. É o que o texto fala, né? Se ele fizer tudo a tentar, ele vai ser bem-aventurado naquilo que ele realizar. Ou seja, Deus há de recompensá-lo. Mas a pergunta prática, meus irmãos, é como a gente vive dessa maneira? Como a gente se torna um praticante da palavra de Deus? Aí nós temos aqui, né, o texto nos mostra 3 observações aqui, 3 passos importantes, né? Aí no versículo bíblico ele fala, né, aquele, né, que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade. Sabe como você vai praticar a palavra de Deus? Em primeiro lugar, meus irmãos, tem que observá-la atentamente. Leia a palavra, mas não simplesmente para cumprir um ritual religioso. Medite na palavra profundamente. Pergunte quem, o que, quando, por quê, o que o Senhor está dizendo nesse texto, o que Deus quer me mostrar aqui, o que isso mostra acerca do seu plano e o que isso tem a ver com a minha vida hoje. Então observe atentamente, leia a palavra com esta profundidade, não simplesmente com aquela caixinha de promessa, pegando um versículo aleatório aqui e ali, mas leia, observe atentamente. E depois ele fala, né, aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera. Tem que ter perseverança, meus irmãos, perseverança verdadeira. Jesus diz aos seus discípulos que eles devem permanecer na palavra. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são meus discípulos. Então é necessário, meus irmãos, o crente verdadeiro permanecer na palavra. Perseverar nessa palavra. Tem dias que você está cansado, tem dias que você não está afim, tem dias que você luta contra a sua carne. Mas persevera na palavra, persevera na leitura constante, no estudo constante, na meditação constante. Muitas vezes a gente não medita tanto a palavra de Deus, né? Pensar o que Deus está querendo falar, o que Ele está ensinando aqui. E pensa na sua vida, e medita sobre aquele texto, e avalia. E aí, meus irmãos, ele termina dizendo, né, aquele que nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Então, é praticante, operoso praticante, aquela pessoa que pratica diariamente, constantemente, frequentemente a palavra de Deus. Então, meus irmãos, obedeça a palavra de Deus em todos os dias e todas as circunstâncias. Obedeça ao Senhor, faz a vontade dEle. O domingo, meus irmãos, nos concede um dia para a gente começar a semana. E a gente começa a semana estudando a palavra de Deus, no domingo de manhã, depois à noite no culto, a gente de novo pensa na palavra de Deus. Para quê, meus irmãos? É o primeiro passo. Mas, por favor, durante a semana, continua nessa prática constante da palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de observar a palavra de Deus. E talvez ao ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, depois de um tempo, talvez isso não mude, assim, os seus negócios. Talvez isso não gere renda para você. Talvez não traga fama. Talvez não traga a cura que você está esperando. Talvez não livre você da dor. Mas sabe uma coisa que Deus promete para você? Que você vai ser bem-aventurado naquilo que realizar. Mesmo em meio à dor. Mesmo em meio à provação. E lembra aqui, né? Tiago está escrevendo para aqueles irmãos que estão na dispersão. Tem problemas lá, meus irmãos. Tem a pressão contra eles também. Mas no meio disso tudo, Deus está dizendo, fica firme na palavra, que você vai ser bem-sucedido. E bem-sucedido aos olhos de Deus nem sempre significa bem-sucedido aos olhos humanos. Porque a forma de Deus recompensar é diferente da forma que os homens fazem. Então, meus irmãos, esse é o desafio que nós temos. Eu quero concluir dizendo o seguinte: Deus não está alheio àquilo que nós passamos. Ele sabe dessa pandemia, ele sabe tudo que acontece, as tragédias que nos envolvem, a questão política, tá? Deus sabe tudo. O que o Senhor quer é que nós confiemos na sua justiça. Há um Deus justo e que ele vai tratar com justiça a todos. Toda situação, meus irmãos, que está encoberta aos olhos dos homens está encoberta, mas não aos olhos do Senhor. O nosso Deus é justo.
Mais cedo ou mais tarde, ele vai agir com justiça. Ele vai fazer justiça no tempo dele, no tempo certo. Então, não adianta eu querer resolver as coisas do meu jeito. Então, precisamos aprender a ouvir. Ouvir a Deus. Ouvir ao próximo. Falar no tempo certo. Ser a boca de Deus no meio dessa crise. E não ser dominado pela ira. Chega de pessoas revoltadas. O mundo está cheio de pessoas revoltadas, nervosas, chateadas, iradas. Não seja você mais um no meio dessa multidão. Agora, meus irmãos, quando a gente pensa nisso, né, obedecer a Deus, e eu quero te lembrar disso, pode não mudar a sua realidade momentânea. Como eu disse, você pode continuar sofrendo com dores, com a situação que você está lidando. Mas vamos lembrar, meus irmãos, que a obediência de Jesus, enquanto ele estava aqui na terra, não poupou ele do sofrimento, não poupou ele do sacrifício, não poupou ele da cruz, mas ele foi obediente até o fim. Então precisamos aprender com Jesus, precisamos andar nos passos de Jesus, precisamos da força de Jesus. É nessa força do Senhor que nós seremos capazes de realizar a vontade dele, mesmo com toda a pressão. Porque vamos lembrar, meus irmãos, que a morte de Jesus, mesmo ele dizendo, Pai, se for possível, paz de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Essa morte trouxe para todos os homens que creem salvação. E para toda esta terra amaldiçoada, toda essa criação amaldiçoada, a redenção. Então valeu a pena Jesus ser obediente. A ele foi dado um nome que está acima de todo nome. Então, meus irmãos, é isso. Obedeça a palavra de Deus e você vai ser bem-aventurado naquilo que realizar. Pela morte de Jesus é que nós temos certeza de vida eterna hoje. É por causa de Cristo que nós somos bem-aventurados. Como diz Paulo aos Efésios, bem-aventurados, né? Abençoados com toda sorte de bênção na região celestial em Cristo. Então, meus irmãos, Jesus nos mostra que obedecer à palavra de Deus nos conduz ao caminho da verdadeira felicidade, mesmo diante das pressões que nós passamos. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a lidar com tudo isso, até a reagir corretamente neste mundo. As tragédias pegam a gente, pegam o mundo, pegam todos, mas que bom que nós podemos fazer diferença, sermos diferentes nesse mundo, no poder do Senhor Jesus Cristo e para a glória dele. Amém?